A bola não para, aqui para você que nos acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí. Vamos falar do futebol paulista. Tem Paulistão iniciando a temporada 2025 e tem um time, claro, que é muito tradicional em São Paulo, que está vivendo um momento diferente, porque estará na Série A2, né? Acabou não tendo sucesso em 2024, mas está na Série A2 em 2025, se reformulando, trazendo um treinador experimentado, né, experiente, conhecido aí do público nacional. E a gente vai conversar com o presidente do Santo André, Celso Luiz de Almeida. Presidente Celso, muito obrigado por atender aqui ao Bola Não Para. O pessoal chama de Celcinho aí na região de Santo André. O seu presidente Celso tem uma vida ligada com o esporte da região, já foi secretário de esportes, né, já foi presidente do Santo André e está aí como presidente até o final de 2025. Presidente, muito obrigado por atender aqui o Bola Não Para. Gostaria que o senhor falasse inicialmente já esse novo projeto, né? Porque, claro, o campeonato regional, para muitos, às vezes, é colocado como uma pedra. Aí, meu calendário está apertado por causa do campeonato regional, e eu tenho certeza que o Santo André não é assim. É encarado como uma forma importante de cenário de divulgação, de cenário de trabalho, de calendário para ter aí, para profissionais de futebol poderem trabalhar. E só que num momento adverso, né? Na Série A2, que é algo que para o Santo André, eu tenho certeza, para o presidente, né, não só o resultado esportivo não foi legal, mas financeiramente traz percalços. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Um grande abraço ao senhor. Um abraço, Fred. Satisfação falar com você. A gente já se conhece há um tempo, então isso é muito importante da gente poder falar um pouco. O que você está falando é verdade. Eu acho que o rebaixamento, além da tristeza do torcedor, da própria diretoria, é um caos. É um caos porque isso traz um prejuízo para a agremiação muito grande. É muito complicado a Série A2. O Santo André, na verdade, na Série A2 é um time grande da Série A2, como alguns outros co-irmãos. E na Série A1 ele é um time pequeno como os demais. E cá entre nós, o campeonato da Série A2 está ficando cada vez mais difícil. E a A1 é mais ainda. Porque a maioria dos clubes que disputam o Paulista hoje tem calendário cheio. Tem calendário cheio. O calendário cheio é o seguinte: ele disputa o Paulista, ele vai ou para a Série C, ou para a Série B, ou para a Série A. Então, veja só o campeonato desse ano, por causa que a CBF marcou. Vou te falar quem vai disputar a Série A1, pelo amor de Deus. Ele começa em janeiro, 22 de fevereiro acabou. É 40 dias de campeonato, é uma loucura. Isso aí também, viu? Você pode, para os clubes da Série 1 também, existe a condição financeira também desses clubes vão aumentar, porque inflacionou o mercado. Você vai trazer jogador para jogar 60 dias, é complicado. E na Série A2 está começando a inflacionar também. Porque hoje você pega, por exemplo, eu tive um prejuízo enorme. Para mim foi um prejuízo enorme. Isso eu vou carregar um prejuízo enorme que vou ter que trabalhar muito para superar isso. É um campeonato que pode até fevereiro, até março, ou pode até o começo de abril, com acesso, espero que a gente esteja lá. Respeitamos nossos adversários, mas vamos trabalhar para isso. Nós trouxemos um Kleina para trazer, não toda a responsabilidade dele, a responsabilidade de todos nós, mas que a gente monte um time competitivo. Nós fomos pegos de surpresa, porque o time estava praticamente montado, o treinador foi embora, foi para o América de Natal, o Leston, que fez a Série D conosco, e aí passamos por Kleina, o Kleina aceitou um desafio e está conosco. Então, é muito difícil. Então, por exemplo, hoje na Série A2, o Fred, nós vamos ter o Ituano que caiu, mas está na Série C. Nós temos a Ferroviária que está na Série A2, mas que subiu para B. E aí você tem, por exemplo, o São José, que hoje é uma SAF, com investimento diferenciado, queira ou não queira isso, mas aí você tem times tradicionais também aí. Você vai pegar o Oeste, que é um time tradicional, você tem o Taubaté, você tem o Prudente, que está chegando agora, tá certo? Que, queira ou não queira, são times que chegam como surpresa do campeonato, o Votuporanguense, que disputou aí a Copa Paulista final com o Monte Azul. Então, chega algumas surpresas, que tem o Juventus, com um trabalho muito forte. A Santista também, né? A Santista. E eu gosto muito do trabalho do Sérgio Soares. O Sérgio Soares é cria nossa aqui. Sim, o Sérgio foi feito aqui como treinador. Sim. Foi nosso jogador com muito acesso, com muito brilho, com muitas vitórias.
também vem fazer um trabalho excelente no Juventus. Eu sou fã do Sérgio Soares, pela relação que a gente tem, por tudo aquilo que ele representa para o Santo André, entendeu? Então vai ser um campeonato extremamente difícil. A Portuguesa, se você jogar naquele campo, é complicado. E é a mesma coisa se jogar no campo do Juventus, tá certo? Então vai ser um campeonato extremamente disputado, porque eu vou dizer, a experiência que deixa o Fred de uma Série A2 é que a mesma coisa, para classificar entre os 8, o nono, décimo, está perto do rebaixamento, como está perto de classificar entre os 8. Então é um campeonato extremamente difícil e disputado, com jogo de quarta e sábado ou quarta e domingo, depende daquilo que você escolhe. Perfeito? Sim. E, presidente, até para quem está acompanhando a gente e às vezes fica acompanhando só a Série A1 e não vê a Série A2, a Série A2 são jogam todos contra todos, né? Os 8 primeiros colocados avançam no mata-mata, né? Aí o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo e assim por diante. Por que a fórmula não é igual à da Série A1? Ou essa é mais atrativa, por exemplo, do que a Série A1? Porque muita gente reclama da Série A1 que quando você está num grupo, você não enfrenta o do próprio grupo, né? Você só joga com os outros grupos. E aí falta aí, né, às vezes um confronto técnico dentro do grupo que você pode, de uma certa forma, tirar um adversário que está brigando com você por pontos. Tem a fórmula ideal? Assim, a Série A2 é mais justa do que a Série A1 ou não tem a fórmula ideal? Eu acho, veja bem, a Série A1 não consegue por causa do calendário nacional. E nós também fomos afetados no calendário, porque depende quem é que vai estar aí conosco, que se tiver Série C ou Série B, pode dificultar o mata-mata, você pode ter que antecipar ou passar depois. Eu acho mais justo a Série A2, porque está provado aqui, nesse ano, com acesso tanto do Noroeste como do Belo Clube, eles não eram os principais. Verdade, era 7º ou 8º, né? Se não me engano. O favorito foram os dois últimos, os favoritos eram o São Bento, o São José, a Ferroviária, tá certo? Esses clubes, por investimentos e por condições, estavam na frente. Eu vou contar uma história para você, Fred. Há muitos anos atrás, acho que foi 2015, nós fomos disputar. Nós estávamos na 2, ou 2014, não sei, numa reunião arbitral, quiseram falar, não, classifica só os 2 primeiros, sobe. Eu falei, gente, a Série A2, nós temos que fazer primeiro e oitavo, tal. Naquele ano não toparam, mas no ano seguinte toparam até hoje. É mais justo, porque é o seguinte, vocês podem ter a melhor campanha na Série A2, mas se você não tiver controle emocional, se você não fazer um trabalho e seu time tiver indecente, acabou. Eu me lembro quando eu subi em 2016, o Água Santa foi o terceiro. Era o melhor time. Por que o Água Santa foi terceiro? Ele subiu para a terceira vaga porque o Red Bull ia fazer o acesso e não podia. Então ele entrou. Você está lembrado? Sim, sim. Então, naquele ano, subiu o Santo André e subiu a Inter de Limeira. E o Santo André desclassificou o Água Santa. E a Inter desclassificou o 15, que eram times superiores ao Santo André e à Inter de Limeira. Então, eu digo para você, tecnicamente, quem tiver maior emocional, melhor condição, quando chega entre os 8 primeiros, é o que vai levar vantagem. Eu acho mais justo. A Série A1 seria bom, mas não vai acontecer mais isso, porque, infelizmente, o calendário não permite. Quando a CBF, inclusive, lançou o calendário um pouquinho tarde esse ano. Aí, porque vem não sei o que, amarrou todo mundo, e todo mundo foi pego de surpresa. Tanto no arbitral da Série A2 como na Série A1, os clubes tiveram que se adaptar ao calendário, porque é daquela Copa que vai ter no meio do ano, dos clubes. Isso, a Supercopa do Mundo. Arrebentou todo mundo. É isso. Sim. Isso é a minha opinião. Ah, não, claro. E presidente, só para quem está acompanhando a gente ter uma ideia em valores, quanto que, por exemplo, na Série A1 tinha folha salarial o Santo André, e quanto tem agora na Série A2, que tem um investimento menor e também recursos menores também, presidente? Bom, deixa eu te falar uma coisa. O recurso é 15% a menos da Série A1, para os clubes da Série A2. O valor não vou falar. O principal seria a televisão, direito de televisão é o principal, presidente? Isso. É muita diferença.
Série A1 é coqueluche, todo mundo, você sabe. E a Série A2, a federação tá prestigiando e está tentando fazer um campeonato mais atrativo, sempre melhorando. Mas é complicado, porque você não vai ter, por exemplo, a Record vai transmitir, mas ela vai transmitir alguns jogos pontuais no interior. Tá certo? O YouTube, todos os jogos, a Cazé deve passar algum. Então, é diferente o valuation do campeonato da Série A1 e da Série A2, entendeu? E o vencimento da folha de pagamento, tem clubes da Série A2 que a folha de pagamento, eu posso falar para você, a minha folha de pagamento do Paulista era a segunda, a antepenúltima. Eu fiz, não deu certo, o time não ganhava em casa, como é que eu vou fazer? Um time que não ganha em casa, não faz o serviço de casa, não tem jeito. E aí o time começou a sentir, o Márcio conseguiu um resultado, e vou dizer uma coisa para você, cada um é cada um. No último jogo do Paulista, o Red Bull colocou o time reserva contra o Guarani. Eu ganhei da Ponte, foi um descompasso técnico. Deu para entender? Sim. Afetou o rebaixamento? Lógico que afetou. Sorte do Guarani, azar do Santo André, azar do Ituano. Deu para entender o que eu estou te falando? Sim, Teve sim. um descompasso. Você não pode proibir. Por exemplo, o Red Bull estava pensando em outra fase. Ele colocou a molecada para jogar, jogaram bem, tomou um gol, perdeu o jogo. Perdeu o jogo e aí é um descompasso nisso. Eu digo o seguinte, clube que vai para a última rodada, tendo que esperar dos outros resultados dos times, é um problema sério. Dificilmente você cai fora. E eu ganhei da Ponte, mas o Guarani ganhou do Red Bull, que eu acho que se o Red Bull vai com o time completo, não vou desmerecer o time do Guarani, mas era bem diferente o campeonato, a decisão do campeonato. Você concorda? É isso. Essa é a minha opinião. E outra coisa, a folha, tem alguns clubes na Série A2 que a folha vai ser alta. Agora, a minha é 1/3 do que eu gastava. Até porque eu tenho que... Porque eu estou trazendo um prejuízo para a caída do Santo André, como caída do... O Ituano é muito pior que eu. O investimento era maior, né? Por quê? Ele perdeu a Série A1 e foi para a C. A diferença de verba de televisão da Série B para a Série C é absurda. E agora, com essas ligas, o campeonato da Série B está muito mais valorizada. Você sabe disso. Sim. Essas ligas que chegaram, deram, acho que se eu não estiver errado, deve ter dado luva para alguns times aí, da série que foram para a Série B agora. É um absurdo, cara. Não dá para concorrer. É difícil. Você tem que ter muita competência para você subir. Você tem que ter muita competência para concorrer com os times da Série A1, que tem, na verdade, Fred, um calendário inteiro. Você tem que ser muito competente. E como vai ser o calendário? O Santo André vai ter aí o Paulistão e depois só a Copa Paulista, presidente? Como que vai ser? Só a Copa Paulista. Só a Copa Paulista. Infelizmente, o Santo André também... Pra você ter uma ideia, na Série D, eu fiz 20 pontos. A minha chave foi extremamente concorrida. Eu fiz 20 pontos, o Água Santa, acho que classificou na minha frente com 21, 22. Eu peguei minha chave e tinha o time que subiu, que era o Maringá, que é uma SAF que faz altos investimentos, tá? Vai disputar tudo. Entendeu? É diferente. Então, eu digo o seguinte, você tem que ter estrutura financeira, uma estrutura saudável. Hoje eu não tenho ainda, não tenho. Você precisa ter uma estrutura de base forte. Isso eu já comecei. Para você, eu posso falar. Hoje eu tenho, em parceria com os times grandes, 12 jogadores. Eu tenho no Palmeiras, eu tenho no Corinthians, eu tenho o Santo André. Sim. O Santo André tem no Palmeiras, o Santo André tem no Corinthians, o Santo André tem no Cruzeiro, e o Santo André tem no Cuiabá, entendeu o que eu estou dizendo? O Santo André tem um jogador no Juventus, o Santo André, junto com a Ferroviária, tem o nosso goleiro na Europa, em Portugal. Então, também, tudo isso é um ativo que, uma hora, de um resultado desse, o Santo André, o momento certo vai fazer a parte. Você sabe que jogadores que estão no Palmeiras hoje, ou no próprio Cruzeiro, onde for, muda de figura. E o Santo André tem uma parceria com o Palmeiras do jogador sub-17, que é da seleção sub-17 brasileira. É uma das promessas do Palmeiras. Então, hoje em dia, o Santo André, na verdade, quando faz a base, o Santo André é um clube que, na verdade, antigamente era fácil um clube pequeno vender um Sim. jogador que nem o Ituano. Hoje não.
Você tem que fazer um acordo com um time grande, pôr na vitrine. É o caso que o Primavera fez agora com o Palmeiras, e vendeu o John para o Red Bull, levantou uma grana muito boa. Aí, e assim por diante. Então, o Santo André está entrando nessa linha. Não é simples, é um trabalho árduo, porque você sabe, o rebaixamento significa também as pessoas fogem, viu, Fred? As pessoas fogem. Tem patrocínio que não quer mais renovar, mas isso faz parte do jogo e faz parte do mercado. Caramba. E, presidente, assim... Não é fácil a situação dos clubes, viu? Não é eu imagino. Que às vezes o nosso olhar fica só para os 4 grandes, mas o futebol não são só os 4 grandes, por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente sabe o campeonato regional mais difícil é o Paulista, né? A gente falando de Série A1 e o nível da Série A2 cada vez mais difícil, exatamente por tudo que o presidente já citou, e é verdade, é só ver o ano passado, por exemplo, realmente como foi a disputa, né? Dos jogos, principalmente de mata-mata, né? Que envolveu a característica que realmente os que subiram não tiveram a melhor campanha, mas fizeram aí no mata-mata os melhores jogos, aí aproveitaram tanto fora de casa como em casa o fator campo. Por falar em fator campo, presidente, o Bruno José Daniel é gramado sintético, né? E é a mesma empresa que tinha colocado no Allianz, né? Só com uma qualidade diferente, mas é a mesma empresa. Hoje não está mais, né? Hoje o Palmeiras acabou mudando aí a empresa, né? Da Academia de Futebol. A W Torre ainda tem acordo com essa empresa no Allianz Parque. Mas isso pode ser um ganho técnico, porque a gente sabe, hoje a gente tem mais equipes usando o sintético, mas ainda não é algo, ainda há uma discussão ainda de quanto que é bom, quanto que não é. Essa discussão existe, se aumenta a contusão, não aumenta, mas o quanto isso pode ser importante, algo que não aconteceu nesse ano de 2024, mas o quanto pode ser importante esse fator campo por ser um gramado sintético? Eu acho o seguinte, eu tenho uma avaliação sobre o campo sintético. É a mesma coisa, é a Solbres que fez aqui, o gramado sintético é muito bom, que a prefeitura fez. Mas eu digo para você, acho que da Série A2, quem tem sintético é o Santo André e o Oeste, que vai jogar em Santana do Parnaíba. Eu acho o seguinte, que dá um handicap desde que, é o que eu falo com meus treinadores e falei para o Gilson, desde que você faça um esquema de jogo para você jogar ali. E o Santo André, nesses anos todos, teve dificuldade de fazer um esquema, os treinadores tiveram dificuldade de fazer um esquema que desse resultado, que nem o Abel faz no Palmeiras. Tá? Então, veja bem, na Série D, o Leston conseguiu isso, viu? Fazer com que... Por quê? Você tem que ter um time extremamente rápido para jogar, porque a bola é rápida. Porque você é obrigado a molhar o campo tanto antes como no intervalo. Porque se você não gosta... Olha, eu vi caso aqui, não sei se você percebe, depende da chuteira, que ela derrete. Porque o calor é muito forte que vem por baixo, entendeu? Então, pode ser um handicap, mas você tem que fazer o seu time ter esse handicap. Então, significa treinamento, jogador qualificado para isso. Entendeu? É isso. Pode, porque é o seguinte, se você mata seus jogos em casa, teoricamente, você está entre os 8 primeiros. Teoricamente. Se você fizer o resultado de casa no mata-mata, também você começa a ter condição de chegar. Não é simples, porque eu acho que o aspecto campo é importante para o time. O time de casa tem que fazer o resultado em casa, porque fora é complicado, principalmente a Série A2, que é um campeonato. É diferente de jogadores, é um campeonato extremamente pegado, então você tem que ter alguns aspectos na hora de montar o seu time para você ter resultado. E antes de a gente falar exatamente da escolha do Gilson Kleina, mas só voltando um pouquinho de gestão, presidente, o que o senhor pensa da SAF? Né? A SAF a gente está vendo, não está atingindo só os grandes clubes. Clubes menores, aqui no estado de São Paulo, alguns clubes já estão aderindo. Claro, são condições diferentes, modelos, estilos diferentes, do que a gente está vendo aí, por exemplo, de sucesso, que é o Botafogo, que é a grande referência nesse momento no futebol brasileiro. Mas como que o senhor está vendo com a SAF e se a possibilidade do Santo André, o senhor gostaria, não gostaria? É uma possibilidade real? A gente sabe que o ABC é um polo gigantesco, industrial, financeiro do país, né? Não só de São Paulo, mas do país. De alguma forma poderia ter aí prospecção, já foram bater na porta do Santo André oferecendo. Como que está esse caso aí, Celso? Bom, deixa eu te falar, Fred. Eu, por exemplo, eu sou favorável à SAF. Eu tenho tudo preparado aqui. Eu tenho um escritório que é um dos maiores especialistas contratado, que é do André Sica. Contratado para preparar a SAF.
Aparecer? Já apareceu, aparece de tudo. Aparece coisas boas, já apareceram propostas, mas veja bem, o Santo André tem um centro de treinamento para ser investido de 250 mil metros. Você sabia, Fred? Não sabia, não sabia. É meu, é do clube. O clube é dono, tem escritura, 250 mil metros que precisa ser investido lá. Qualquer SAF que vem, ela tem esse handicap, 250 mil metros, que tem que fazer um acerto diferente com o clube. Mas o que acontece que a gente tem que fazer? O Santo André, no passado, já teve isso aqui. Naquele momento não deu certo. Mas hoje, gato escaldado tem medo de água fria, né? Uma das coisas que a gente, e é minha responsabilidade, a hora que eu levar para o conselho e para a diretoria acontecendo isso, que já está aprovado pelo conselho para fazer, só depois para fazer uma assembleia final, aqui está mais rápido aqui está mais fácil qualquer clube que você pode imaginar. Qualquer clube que está começando, nós estamos prontos. O que eu quero? Eu quero saber a capacidade do investidor de investimento anual. Tá? Capacidade, garantias. Quais são as garantias que o cara tem por trás? Eu não posso, por exemplo, eu vejo hoje o Vasco passando um problema sério com a 777. Fez aí, eu não vou discutir o que, mas eu entendo que, por exemplo, a 777, que tem problema em Nova York, pode respingar aqui no Vasco. Amanhã depois ela pode ter um dinheiro aqui, ou o dinheiro do Vasco ser bloqueado por causa disso. Então, nós precisamos saber quem vai investir, quais as garantias e qual o respaldo que o investidor tem para a gente poder fazer o negócio. O Santo André quer, acha negócio importante, estamos abertos aqui. Eu atendo todo dia alguém, já veio aqui, já bateu a porta, já teve um grupo francês, não foi. Porque uma coisa eu sei, Fred, não me chama de senhor, tá? Me chama de você. Uma coisa eu falo para você, eu sou transparente. Eu procuro ser transparente com as pessoas. Para mim não tem meias palavras e não tem, não. Dá para fazer assim, assim, assim. Vamos levar para frente? É isso que interessa. Se tem um cara que tem essa postura no futebol, sou eu. E é uma forma de fazer, porque não dá para você enrolar para deixar para amanhã. Nós temos que resolver hoje. Quem tiver aqui com um projeto sólido para fazer com o Santo André vai fazer. Só para entender que o modelo de clube hoje, dessa forma, não prospera. No momento não vai prosperar, em determinado momento, entendeu? É isso que eu ia perguntar. Mas é dificuldade a hora que perde investimento. É isso que eu ia perguntar, presidente, porque a gente está percebendo assim, e outro dia até falei, porque, por exemplo, na Série B para a Série C caíram Ponte Preta, Guarani, né? E caiu mais um paulista que caiu, Ponte Preta, Guarani, e o Ituano, né? Os três caíram para a Série C. Claro, é gestão do clube, mas, ao mesmo tempo, a Federação Paulista é responsável. Ela tá no seu guarda-chuva, tá todos os clubes. E você ter 3 times caindo da Série B para a Série C, apesar de se comemorar que tem 6 na Série A, e é o estado com mais clubes, isso mostra, assim, também essa dificuldade administrativa e que a federação também tem que estar de olho, né, presidente? Porque, assim, a gente está vendo as SAFs surgirem e pode começar a ter uma discrepância de, tecnicamente, assim, as SAFs, os clubes crescerem e aqueles que não têm pode até sumirem com grandes clubes tradicionais aí que acabaram desaparecendo aí do cenário do futebol, presidente. Mas deixa eu só falar uma coisa para você, e você tem razão nisso. Só que, por exemplo, uma Ponte Preta e um Guarani, não vou falar o Ituano é mais fácil com o Santo André para fazer um negócio desse. E aí vai depender de competência e quem toca futebol. Só dinheiro não ganha, viu? Sim. Dinheiro ajuda, mas não ganha. Essa é a minha filosofia. Só que se você pegar uma Ponte Preta e um Guarani, é um time de massa. É complicado para você. Eu acho, eu não estou lá. Eu acho até difícil para você apoiar uma SAF, porque eu acho que esses clubes têm muitos interesses que eu digo de presidente para dirigir, de grupos para dirigir o clube, entendeu? Então eu acho que, por exemplo, o Marquinhos Eberlin, que eu conheço há 30 anos, que ele está na Ponte Preta, saiu, voltou, o Ricardo, que estava lá como gestor, que deu uma recuperada no Guarani. E aí, meu amigo, a parte técnica para esses times é complicadíssimo. Você sabe que são torcidas, é time de massa, tem a rivalidade dentro da cidade. Então, isso é complicado. A federação não tem nem... Eu, na minha opinião, como é que a federação sabe disso?
Mas a SAF veio, eu acho, na minha avaliação, que veio para ficar. E quem não conseguir participar, porque eu vou te falar uma coisa, essa Série A2 também vai ficar muito mais competitiva que até hoje. E olha, o presidente da federação, numa das reuniões, disse o seguinte: vários clubes da Série A2, e se ser bobear da 3, vão disputar a Série D já. Significa assim, que o nível técnico de São Paulo está crescendo muito. Ah, pode começar a falar, não, tem que cortar as datas do Campeonato Paulista. Gente, o Campeonato Paulista envolve dinheiro, envolve atleta ganhando bem, envolve um monte de coisa. Por quê? Eu acho que, por exemplo, as emissoras de televisão, a Record, não compraria, não renovaria se tivesse prejuízo. Ou estou errado? Eu acho que a Cazé TV não entraria, o YouTube não entraria, todas essas emissoras de televisão não entraria. Eu acho que, por exemplo, se o SBT tivesse condições de... Tentou pegar o campeonato também, não conseguiu. Porque a concorrência é muito grande. A Globo hoje, pegando o Carioca, perdeu o Paulista e foi para o Carioca. Tá certo? Então, eu acho que o que você falou, o nível técnico vai existir. Quem tiver mais competência vai se firmar. É isso que eu acho. E assim, presidente, quando você ouve, claro, a gente da imprensa fala assim, tinha que acabar com os estaduais, ou diminuir, tirar os grandes. Qual é o pensamento de um time que não é um grande e que sente na pele o todo dia de fazer contas aí para poder pagar os compromissos financeiros, fora aqueles que têm que acertar, estão atrasados, por exemplo, ou empréstimos, ou adiantamentos, né? A gente sabe como funcionam os clubes aí para tentar sobreviver mês a mês. Para quem não sabe a realidade, o quanto impactaria ao futebol paulista, por exemplo, se tivesse corte de regionais, não participação dos clubes grandes, que é uma vitrine não só de televisão, onde você vai aparecer numa transmissão, mas também de bilheteria, se você recebe o time grande, né, no seu estádio. Quanto que seria o impacto, presidente, nessas mudanças que a gente da imprensa, muitos falam, eu não tenho essa linha, eu acho que dá para tentar se fazer algo mais racional, com antecedência, não como foi agora esse corte abrupto de 15 de janeiro começa tudo, né? E assim, com pouca preparação, você não está valorizando o seu produto ao fazer isso. Essa é a dificuldade. A gente sabe que a data, né? E é ruim. Então, o que o senhor pode falar a respeito disso aí, quando você exatamente vê nossos discursos, né, da imprensa de diminuir o regional, ou não ter mais regional, ou os grandes não entrarem, ou entrarem só na parte final? O que você pensa sobre isso? O que eu acho é o seguinte, se acontecer, por exemplo, esse ano foi atípico, a federação foi pegando de surpresa, não estou defendendo a federação, longe disso, viu? Estou sendo sincero. Apesar que eu acho que o presidente da federação é o maior presidente de futebol, das federações, da maior federação do mundo. Eu acho o seguinte, se acontecer, se acabar com o Paulistão, se você tirar os times grandes, os times sabe o que vai acontecer? Só vai sobrar brasileiro, os times pequenos vão acabar. Veja quantos times tem em São Paulo. Nós temos 5 divisões em São Paulo, 5 divisões de profissionais. Você tem A1, A2, A3, A4 e AB. E tem clube para tudo isso. Quanta gente vai ser mandada embora? Quanto dinheiro vai deixar de circular no estado de São Paulo? É muita gente, porque o futebol não é só, veja bem, não é só a comissão técnica, não é só os jogadores. Aí você tem que diminuir o trabalho de base, que você não vai revelar jogador, porque a maioria dos jogadores de São Paulo, sempre tem jogador em São Paulo que vai para a Europa, por exemplo, os caquinhos. Eles tiram o jogador do time grande, dos times pequenos também aqui. E não é só isso, você tem um pessoal que trabalha no estádio, você tem tudo uma rede de pessoas que você vai acabar. Eu acho o seguinte, se você, por exemplo, o Ituano for para C, se não tiver o Paulista cair para D, acabou. Ele vai disputar o quê? A 2 vai dar o quê? Não pode, gente. Isso aí. Estou falando para o futebol paulista. Sim. O futebol paulista é um absurdo. Entendeu? E a mesma coisa o carioca. O nível técnico carioca não é igual ao paulista. O paulista é pauleira. Se o nível técnico do paulista fosse ruim, o Mirassol não teria subido. E o Novo Horizontino não dá beira para subir também. Ou estou errado? Sim. Não pode. Veja bem, olha com quem subiu o Santos, que é um time grande, Mirassol, e subiu o Sport e o Ceará. Sim. E você ficou América fora, Goiás, que tem... Vou falar uma coisa, que tem um orçamento muito maior que o nosso clube de São Paulo.
Estou errado? Veja o Fortaleza aí, que se hoje ficou um time forte, um time que ajeitou e foi embora, o Bahia, por causa do City, entrou. Então, eu acho que isso aí, para mim, olha, eu respeito o discurso da imprensa, mas isso é acabar com os clubes menores. Vai acabar. Ô, presidente, Copa São Paulo, como que vai o Santo André para a Copa São Paulo? Qual que é a expectativa aí? A expectativa é classificar junto com o Corinthians. O Corinthians veio para cá. E se o Santo André tem alguns jogadores interessantes, na minha avaliação, mas futebol tem uma coisa, Fred. O time precisa da liga. Você pode montar o maior time do mundo e não dá certo. Eu vou te falar uma coisa. Em 1995, eu montei o time mais forte da Série A2. Sabe o que é? E mais caro. Classificava 2, eu ficava em terceiro. Classificava quarto, ficava em quinto. Não deu. Em 2000, em 1900, isso foi em 95. Em 97, eu montei um dos times mais fortes da Série. A maior, eu fiquei 24 partidas invicta na Série A2. Eu perdi o mata-mata por Ituano. Teve lá um juiz que foi lá e me expulsou 7 jogadores. Acabou o campeonato para mim. E um time que tinha, se eu posso falar, se você se lembra, Maisena no gol, Sim. Leandro Cabeção do Corinthians, Sim. Dom Marcelo de zagueiro, Sérgio Baresi de quarto zagueiro, Serginho de lateral esquerdo, Roberto Ramos, Bigu, você conhece, Jorginho, que jogou no Palmeiras, eu tinha o Ivanzinho, eu tinha o Fabinho, que jogou no Corinthians, campeão do Corinthians, eu tinha um fantástico. Fui jogar no Ituano lá, deu um probleminha, um juiz me expulsa 7 jogadores. Aí fiquei fora. Não era um time mais caro, mas era um time competente. Sabe quem era o treinador? Tata, Mário Felipe Pérez. Aí ele começou, daí ele foi trabalhar com o Muricy. Foi, saudoso Tata. Grande pessoa. Excelente cara. Excelente e cara é mesmo. ótimo treinador, viu? Capacitadíssimo. Sim, sim. Não é saudosismo, viu? Não, não. Claro, mas é o respeito ao profissional. O Tata realmente era um cara, uma figura muito. Eu tenho uma coisa que eu respeito aqueles que passaram por aqui, viu? Claro, isso é importante. E agora o que está aí, Gilson Kleina, presidente, como que foi a escolha do Gilson? Eu fiquei feliz aí, já disse, até fora do ar, presidente, eu vou torcer para o Santo André subir, muito por causa do Gilson, tem um carinho muito grande pelo Gilson Kleina. Contei, já fora do ar, no ar, muita gente sabe da relação que eu tenho aí com o Gilson, né, que no Palmeiras foi um cara muito bacana comigo, e depois que ele saiu do Palmeiras, eu sempre mantive contato com o Gilson, eu sempre converso com o Gilson está para falar comigo também no programa. Mas eu gostaria de falar como foi a escolha do Gilson Kleina, que está tentando também retomar a carreira, né? Assim como o Santo André está tentando retomar e voltar para uma Série A1, o Gilson está tentando fazer um bom trabalho para voltar, e ele sabe que o cenário futebol paulista, né? Inclusive numa Série A2, pode dar aí uma chance dele voltar a ter novos trabalhos em grandes clubes, como ele tem buscado aí nesse momento. Deixa eu só te falar uma coisa, Fred. Eu sou um cara, quando eu fiquei surpreso que o Leston teve uma proposta do América de Natal, nós estávamos num trabalho de formação de clube, de grupo. A gente já tinha vários jogadores aqui, alguns depois que o Leston foi embora, foram embora. É direito de cada um. Eu tenho ligação com o treinador tal, então. E aí acontece, eu sou sincero, nós tínhamos 3 nomes para treinador quando o Leston foi embora. Sérgio Soares, sim, Paulo Roberto e Gilson Kleina. Sim. Sérgio Soares empregado no Juventus, Paulo Roberto no Berlândia. O único que estava disponível era o Kleina. Quando colocaram para aqui numa das reuniões nossas aqui, os 3 nomes estavam aí, e aí como os 2 estavam empregados, era o Kleina. Não tinha outro, eu sou sincero para você. O que veio apareceu, não nos inspirou e nos deu confiança. E aí nós começamos uma negociação com o Kleina, e o Kleina entendeu o nosso projeto, e ele sabe que nós tínhamos uma boa parte desse time montado, e ele conversou com cada um deles, aceitou o desafio, e ele colocou na cabeça dele também que o Santo André seria a porta de entrada para o futebol paulista de novo, para voltar para a Série A1, porque esse ano ele fez um belo campeonato no Azures, mas com respeito no Azures do Paranaense, outro campeonato. É aquilo que nós falamos do Campeonato Paulista e os demais, ok? Acho que, por exemplo, o Campeonato Catarinense é muito mais atrativo você pegar um time um pouco menor lá do que o Campeonato Paranaense. Na minha avaliação, pode ser que eu esteja errado. O Campeonato Catarinense, eu acho que do Sul, é o campeonato que mais tem condição de sair treinador.
Sai muito treinador dali, para você ter uma ideia. O menino que estava no Joinville aqui, que foi do São Paulo, como é que chama ele? O Franco, Ney Franco. Sim. Ele foi para Santa Catarina. Ele foi para Santa Catarina para tentar. Agora foi para o ABC de Natal, para tentar o retorno dele. Ele ficou muito tempo fora do país. Ele morou nos Estados Unidos. Falei com ele. Encontrei com ele alguma vez nos Estados Unidos lá. Ele tinha uma escolinha lá, Então, o Kleina foi isso. Ótima escolha na avaliação nossa. Um relacionamento ótimo. Um cara muito gente fina, trata muito bem. Tem uma relação com o grupo diferenciado. Outra coisa, quando o Paulo Nobre trouxe no Palmeiras, o time estava rebaixado, ele subiu com o Palmeiras. Ele ficou quase 3 anos, 2 anos e pouco no Palmeiras. Isso não é brincadeira. Ele só teve... O currículo dele é um currículo vasto e vitorioso. Fico feliz por isso. E eu acho que nós vamos ser felizes. Ele vai nos ajudar, um trabalho em conjunto, a gente chegar onde a gente tem que chegar, que é a volta da Série A2, respeitando os nossos co-irmãos, que são clubes fortes, que estão sendo bem montados e bem dirigidos. E o Santo André já está se preparando, né? Tem a estreia no dia 15 de janeiro na Série A2, né, do Campeonato Paulista. E a preparação já começou, porque não tem jeito, né? O clube, como não tem aí o calendário é mais, né? Não tão justo, né? O Santo André já está se preparando e, de certa forma... né? E aí isso ajuda também aí no sentido de começar com o pé direito, até porque a briga vai ser difícil. Primeira rodada tem, Série A2. Linense e Juventus, Votuporanguense e Ferroviária, Capivariano e Santo André. Santo André estreia fora de casa, Taubaté, Português Santista, Grêmio Prudente, São José, Oeste 15 de Piracicaba, Primavera e São Bento, Rio Claro e Ituano. Então já estreando fora de casa, né, presidente? Tem que estar esperto aí para fazer a campanha boa fora de casa, né? E agora você vê aquilo que a gente estava conversando antes da 2. Quantos clubes hoje são empresas da Série A2? Você tem o Ituano, sim. Você tem o São José, você tem o São Bento, que tá, o pessoal tá lá, o Fran Sérgio, o Zé Roberto. Zé Roberto você tem esse clube, você tem o Capivariano, que também é uma empresa tocando. Você pega... tá faltando um clube ainda, hein? Eu falei que tá faltando um aí que... Eu falei São José, Ituano... São Bento, Capivariano, Taubaté não é, né? Taubaté ainda não. Mas Grêmio Prudente... Grêmio Prudente, eu acho que também tem alguma coisa nesse sentido. Oeste mas também é um time que, né? O Oeste também é o Sidão. Então, você tem hoje, dos 15, você deve ter uns 6, 7 clubes aí que uma empresa tocando. Não é fácil. Sim. A Portuguesa quase fez. Estava na reta final para virar SAF. Tem um probleminha interno lá. Progressantista, Então, aquilo que eu te falei. A Série A1, você conta quem não está. Então, nós falamos da Ponte Preta, nós falamos do Guarani, o Mirassol, o Novo Horizontino também tem os usineiros lá hoje, que tocam o clube lá, que são praticamente, então, nós podemos falar que é um clube particular. Não é mole. Mas vamos lá, temos que entrar com o pé direito. Sim, e já se encaminhando para o final da nossa conversa, agradecer muito ao presidente Celso Luiz de Almeida, presidente do Santo André. O presidente também é diretor financeiro lá do sindicato dos clubes, nacional dos clubes, do nosso, que tem o presidente Mustafa Contursi como presidente, né, Celso? Queria que você falasse um pouquinho da atuação do sindicato, né, uma atuação não só institucional, mas importante também nos bastidores aí. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa atuação também. E sou do Sindibol também, vice-presidente Sindibol também, verdade. Também. Então, deixa eu só te falar. Esse sindicato é um sindicato que, na verdade, representa os clubes e as federações a respeito do tudo que se refere ao futebol a nível federal. Tá. Então, é o governo federal, tudo que lei, a Câmara dos Deputados, envolve institucional representando esses clubes quando provocado de alguma forma para defender os interesses conjuntos dos clubes. Apesar que a maioria dos clubes, você sabe, todo mundo gosta de defender os seus interesses. Mas se todo mundo se unir para um interesse só, muda que eu estou te falando. Ontem, só para você ter uma ideia, teve um programa, eu vi um pedacinho, acho que foi na Band, e eu vi eu estou falando da Band que eu vi ontem, eu vi a Hortência falando ontem, era um programa de esporte, premiação, dizendo que tem uma lei de incentivo para o esporte, que envolve o futebol também, que estava sendo
Estava para terminar. Termina daqui 2 anos. E precisa ser refeito. Então, ontem ela estava alertando isso. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, todo mundo unido, isso representa também o incentivo ao esporte, é o trabalho de base dos clubes. Você está entendendo? Os trabalhos de base dos clubes está aí nesse jogo. Então, eu estou falando de coisa que parece ser pequena, mas pode ser grande. Então, se todos os clubes envolvessem também o sindicato, todo mundo junto com... Por exemplo, não é só para mandar para indicar esse ou aquele em certos órgãos do sindicato, que o sindicato tem cadeira para isso, e não é a diretoria do sindicato que senta lá. Quem senta são os clubes representados pelo sindicato, pela indicação do sindicato. Eu acho que pode ser muito mais bem... Podia ser o reflexo seria diferente. Então, o sindicato foi feito para isso. Por exemplo, o sindicato, você está lembrado aquela vez? Você deve lembrar que os clubes, para disputar o campeonato oficial de todas as federações, tinham que ter CND? Sim, sim. O sindicato que representou os clubes defendendo isso. Se isso fosse para frente, quais clubes naquela época participariam dos campeonatos oficiais? Fala pouco ia ter campeonato. Entendeu o que eu estou dizendo para você? Foi uma lei feita. Uma lei que não foi contestada. Aprovada e nem contestada. Pra você ter uma ideia, quando teve aquela lei do Profut, um dos caras que foi defender a Profut fui eu. Você sabia disso, não? Não sabia. Eu como clube, eu fui naquela debater com o Romário e com outros para fazer a lei, para mostrar algumas coisas que, inclusive, não estavam naquele momento incluídas na lei. Porque muitos clubes daquela época tinham dívida com o Banco Central, de transferência que a lei veio e o Banco Central veio e multou um monte de gente. E entrou nisso aí naquela época, entendeu? Então, tudo isso, o que acontece? O sindicato tem que ter participação e tem essa participação, entendeu? É isso. Presidente, para encerrar mesmo e agradecer muito a sua atenção aqui com a Bola Não Para. O Santo André já foi protagonista nacional, campeão da Copa do Brasil. Isso hoje a gente pode falar que é uma utopia, o Santo André voltar a ser protagonista, por tudo que a gente está citando agora, ou a longo prazo o senhor espera que isso possa novamente acontecer? Eu sou muito sincero. A Copa do Brasil, do jeito que é feito hoje, não é para Santo André, para os clubes do nível de Santo André ser campeão da Copa do Brasil. Esquece. Eu tenho essa convicção. O que aconteceu com o Santo André e com o Maurício Jundiaí... Nunca mais. Desse jeito, nunca mais. Eu acho. Difícil. Porque vai se... Por quê? Primeiro, os clubes grandes, Libertadores, entra depois. Daqui a pouco você já começa a se matar, você já toma pau, você vai uma hora, você vai pegar o time arrumado. Um time com nível financeiro forte. Que nem foi o Água Santa, vice-campeão paulista. O Água Santa não era o melhor time. Os caras deram uma hora e chegou, pô, com um treinador. Eu conheço muito bem o Carpini. Treinador de primeira linha, viu? Posso falar para você, treinador de primeira linha. Passou comigo aqui, eu posso falar para você. É treinador de primeira linha. Nós temos que pegar o seguinte: pegou o Juventude no rebaixamento. Subiu o Juventude para a Série A. Pegou o Vitória na Série A do rebaixamento. Classificou para a Sul-Americana. Tem alguma coisa diferente do treinador? Eu posso falar para você que um pouquinho de futebol eu entendo. No São Paulo não tiveram paciência com ele, então? Acho. Porque ele é um cara habilidoso, ele sabe. Um jovem de 38 anos vai chegar longe. Vai chegar muito longe no futebol. É a minha avaliação, porque passou comigo. E o que ele fez no Água Santa, fez porque ele também tinha jogadores bons, mas ele é competente no que faz. Ele sabe tirar do jogador. E outra coisa, ele teve resultado no São Paulo. Ele foi campeão no São Paulo. Sim. Tô certo? Ele foi campeão no São Paulo. Então, eu entendo que é um treinador... Mas eu acho o seguinte, eu entendo o dirigente de time grande, ele tem problemas. Problemas que eu digo tem que dar satisfação. As coisas que eu não mato, você não aguenta. A torcida vem para cima e te deixa louco. Então, você me perguntou da Copa do Brasil, esse é o meu sentimento. Acho difícil. Você tem que ser competência 1001%. Eu acho. Presidente Celso Luiz de Almeida, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Sucesso para o Santo André.
tô na torcida aí. A região do ABC foi onde eu iniciei minha carreira de jornalista esportivo, eu tenho 25 anos de carreira. Comecei em São Bernardo, com palestra São Bernardo e São Bernardo, brigavam lá na série, na Bezinha, lá atrás, lá embaixo. O Cacetário. Lá atrás, 98, 99. E sempre, quando já na Jovem Pan, e fiz diversos jogos no estádio Bruno José Daniel, né? E a gente sempre tem um carinho aí por fazer o Paulistão, porque o Paulistão é bem bacana, porque a gente tem a noção aí da realidade do futebol brasileiro, né? Com contato com o torcedor, no estádio, os clubes, e é bem bacana. Eu fiz grandes jogos aí também, trabalhando em partidas que o Santo André esteve envolvido com os grandes clubes aí de São Paulo. Então, eu desejo sorte ao Santo André e também o motivo já alegado aqui na entrevista pelo Kleina tá aí, e eu tô na torcida mesmo para que o Santo André consiga voltar à Série A1, que não é fácil voltar, né? São 2 para voltar, né? O funil é bem difícil, mas tô na torcida aí, tá, presidente? Muito obrigado, viu? Obrigado, Fred, pela oportunidade, tá? É sempre bom falar com vocês, tá? Eu atendo qualquer pessoa da imprensa, seja o que for, tá? Mas eu fico muito feliz em poder ter falado isso para você e que a gente tenha na nossa conversa, tá bom, querido? Legal, muito obrigado. Agradecer ao presidente Celso Luiz de Almeida aqui no Paulo Lompara, que volta sempre com uma entrevista inédita. Se inscreva aí no canal, dá o like e faça o seu comentário, por favor, após a live. Muito obrigado a todos, até a próxima.